10 jogadores que já foram pegos no antidoping. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e também que você possa acompanhar nossos próximos vídeos. O primeiro caso de doping no futebol brasileiro ocorreu em 1973, com o atacante Campos, do Atlético Mineiro. Ele estava usando a substância efedrina. O jogador estava tomando remédios desde que havia sido atingido na boca pelo zagueiro René, do Vasco da Gama. Campos ficou suspenso por 60 dias. Maradona. O ídolo argentino foi pego no antidoping mais de uma vez. Na primeira, em 1991, jogava pelo time italiano do Napoli. O craque foi praticamente expulso da equipe quando o resultado positivo por cocaína veio à tona, no dia 4 de abril. Ele foi suspenso por 15 meses. Em 1994, durante a Copa do Mundo, Maradona foi pego no exame antidoping pela segunda vez. Dessa vez pelo uso de efedrina, substância que melhora a disposição física. O exame aconteceu após a partida contra a Nigéria, em 25 de junho. Maradona, então, foi suspenso novamente por 15 meses. Diney. O atacante, quando jogava pelo Coritiba, confessou ser usuário de cocaína após um resultado positivo no teste antidoping, em 1996. Na época, ele foi suspenso por 240 dias. O médico Marco Aurélio Cunha, muito conhecido pelo São Paulo Futebol Clube, foi quem mais o ajudou na época. Diney disse que o Dr. Marco Aurélio o encaminhou para uma terapia e tratamento contra as drogas, com o coronel Ferrarini. Diney ficou nesse tratamento por 4 meses. Após isso, chegou a dar palestra para jovens, mostrando o perigo das drogas. Isso fez com que sua pena caísse de 8 para apenas 4 meses e ele pudesse voltar a jogar o seu futebol. Lopes. Atacante do Palmeiras que chegou a ser artilheiro da equipe na Libertadores de 2001. Ele foi pego com o resultado positivo no antidoping para cocaína. O jogador admitiu ser usuário da droga. O teste foi feito depois do jogo contra o Atlético Mineiro em 14 de outubro do ano de 2000. Lopes ficou suspenso por 120 dias. Alex Alves. Quando atuava pelo Juventude, após a derrota para o Veranópolis por 2-1 no Campeonato Gaúcho, no dia 22 de abril de 2007, a urina do jogador acusou o uso da substância sibutramina, inibidora de apetite. Ele estava presente em um suplemento alimentar ministrado aos jogadores pelo próprio Juventude, o CLA, que havia sido proibido no Brasil há um mês antes. Ele foi suspenso por 120 dias. Dodô. Quando atuava pelo Botafogo, em um clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, no dia 14 de junho de 2007, o atacante foi pego pelo uso da substância Femproporex, usada normalmente para perda de peso. O jogador sustentou que não tinha ingerido nada que não tivesse sido receitado pelos médicos do Botafogo. A confirmação veio quando a análise da Universidade de São Paulo, a USP, constataram que as cápsulas de cafeína que o clube ministrava aos jogadores possuíam a substância. Mesmo assim, Dodô foi suspenso por 2 anos. Romário. Quando atuava pelo Vasco, o atacante foi pego no exame antidoping depois de uma partida contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro de 2007. O exame deu positivo para a substância finasterida, que costuma ser encontrada em remédios para a queda de cabelo. Romário ficou suspenso até fevereiro de 2008, quando foi inocentado pelo STJD, sob a justificativa de não ter sido avisado pelos médicos da equipe que não poderia tomar o remédio que fazia uso havia mais de uma década. O zagueiro Marcão, do Internacional, foi outro jogador que no mesmo ano que Romário teve problemas com o uso de remédios contra a queda de cabelo. A substância finasterida foi encontrada em seu exame antidoping em julho de 2007, depois de um jogo do Inter contra o Juventude. Marcão foi suspenso por 4 meses, mas entrou com recurso e conseguiu trocar metade da pena pela doação de cestas básicas. Já o zagueiro Renato Silva, do Fluminense, foi pego no exame antidoping em janeiro de 2007 pelo uso de maconha, depois de uma partida contra o Volta Redonda pela Taça Guanabara. O caso terminou com a rescisão do contrato do jogador pelo Fluminense, além de 60 dias de suspensão. Jobson. Jogando pelo Botafogo, o atacante foi pego no exame antidoping em 2 partidas do Campeonato Brasileiro e foi suspenso por 2 anos. O teste deu positivo para substância de cocaína e o próprio atleta confessou na época ter usado crack. Após novo julgamento no ano seguinte, a pena de Jobson foi diminuída para 6 meses e o atleta retornou aos gramados em julho de 2010. Ele já tinha um acerto para se transferir para o Cruzeiro no ano seguinte.
Apesar de sua pena ter caído para apenas 6 meses, o clube mineiro abortou a negociação. Em 2015, atuando pelo Al Ittihad da Arábia Saudita, Jobson foi novamente escolhido para fazer o exame antidoping e o atleta se negou. Isso lhe rendeu uma punição do Comitê Antidoping da Arábia Saudita e também da FIFA, que o condenou a ficar 4 anos longe dos gramados. Como podemos ver, casos de doping atrapalham e muito a carreira de jogadores, e muitas vezes manchando suas imagens para sempre. E aí, qual a sua opinião a respeito? Deixe seu like, se inscreva e acompanhe os outros vídeos do canal.